E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de microcontroladores AVR. Essa é a nossa aula 15 e nessa aula nós vamos falar sobre as variáveis. Vamos entender o que são as variáveis e para que elas servem dentro da programação do Arduino. Seja na programação ou no mundo físico, sempre lidamos com diversos tipos de variáveis. Para a computação física, ou seja, aquela que interage entre esses dois mundos, também não é diferente. E na aula de hoje a gente vai estudar o que são variáveis, os tipos de variáveis que o Arduino utiliza e os comandos básicos utilizados junto com elas. Mas o que são variáveis? Como o próprio nome diz, variável pode se entender inicialmente como algo que varia conforme o tempo. No contexto da programação, trata-se de um dado que durante a execução do código ele pode ter seu conteúdo alterado. Como exemplo de algo físico para que você assimile, digamos que você tem uma caixa em que você pode armazenar diversas coisas. Em um dado momento você pode armazenar temporariamente uma placa, depois você tira a placa e coloca uma bateria, depois você tira a bateria e deixa a caixa vazia e assim por diante, ou seja, ela é um conteúdo que pode ser variado, e daí o nome variável. É assim que funciona uma variável. Seu conteúdo é temporário e pode variar conforme o fluxo do programa. Mas ela pode tanto começar vazia ou pode ter um valor inicial, como a gente vai ver aqui. O que pode ser esses dados armazenados? Podem ser o valor de uma conta, a quantidade de peças em uma caixa, o nome de um objeto, entre milhares de possibilidades que as variáveis nos permitem. Agora, aonde fica armazenada essas variáveis dentro do microcontrolador? A gente sabe que o microcontrolador é formado pelo processador, por uma memória RAM e pela memória ROM. A memória RAM é aquela memória temporária, ou seja, que guarda temporariamente os dados, que eles se apagam quando o processador é desligado ou resetado. E a memória ROM é a memória permanente, onde ficam armazenados os dados que não se perdem mesmo que o microcontrolador seja desligado, no caso o bootloader ou o programa mesmo que você carregar para o microcontrolador. Ele fica gravado dentro da memória RAM e não se perde mesmo que você desligue o microcontrolador da energia. Então, como a variável é um dado temporário, ou seja, é um dado que é armazenado somente no período em que o microcontrolador é energizado, então ele utiliza para armazenar a variável a memória RAM. Ele utiliza um espaço dentro da memória RAM, existe esse espaço lá dentro da memória RAM para isso, para a gente declarar as variáveis. Então ele é utilizado a memória RAM para declarar, ou seja, armazenar temporariamente essa variável dentro dela. Quais são os tipos de variáveis que o Arduino utiliza? O Arduino lida com diversos tipos de dados, seja um botão pressionado ou não, ou o valor da temperatura medida por um sensor, dentre outros. Então eu farei uma relação a seguir dos tipos mais comuns de dados utilizados na plataforma do Arduino. Eu separei aqui as 5 variáveis mais utilizadas na programação do Arduino, que são a int, números inteiros, as flutuantes, as de caracteres e as booleanos. As variáveis de números inteiros são dados relacionados a números inteiros, o próprio nome já diz, números inteiros. Exemplo, 4, 8, menos 6, menos 12. Ou seja, são números positivos ou negativos que não tem vírgula. Então, qualquer número inteiro que não tenha vírgula, ele é considerado uma variável, ele pode ser utilizado na variável int, ou seja, de números inteiros. Na programação, elas são declaradas como int, ou seja, variáveis de números inteiros. Nós temos as variáveis flutuantes, que são dados relacionados a números reais, ou seja, com casas decimais. Exemplo, 3,14, é o número do pi, né? 2,25 menos 4,12, ou seja, são números positivos ou negativos que utilizam vírgula. Mas você deve estar perguntando, mas não é essa vírgula aqui atrás, é a vírgula aqui, ó. Só que você deve estar perguntando, mas não tem vírgula, tem ponto. É esse detalhe que eu vou falar para você. As linguagens de programações em geral são baseadas na linguagem inglesa, por isso usamos
um ponto para fazer a separação e não vírgula. Então quando você fizer a programação 3,14, você não vai botar vírgula, você vai botar 3.14, porque na linguagem inglesa não é utilizado vírgula como separador, e sim ponto, certo? Então na programação a gente vai declarar ela como float, que é flutuante, e vamos utilizar os números que tem casas decimais, que são separadas por ponto e não por vírgulas. Temos as variáveis caracteres, que são dados como letras, números e caracteres especiais. Pode ser apenas um ou um conjunto formado por palavras ou mensagens inteiras. Exemplo, letra A, número 2, cifrão, Q maiúsculo, jogo da velha, dentre outros. Que podem, no caso, podem ser mostrados em um display. Na programação são declaradas como char. Então, quando você declarar uma variável do tipo char, você sabe que está se referindo a caracteres. Então, você pode usar todos esses caracteres aqui, ó. E por último, nós temos as variáveis booleanas. São dados apenas com duas possibilidades: verdadeiro ou falso, true ou false. Exemplo, um botão foi pressionado ou não foi pressionado. Na programação, são declaradas como bool, referente a variáveis do tipo booleanos. Para se usar uma variável, primeiro é necessário declará-la. A gente usa esse termo declarar a variável porque, como eu disse, já existe um espaço reservado dentro da memória RAM para elas. Então a gente faz a declaração da variável durante a programação. Então, para se usar uma variável, é necessário declarar a mesma em algum lugar do código. E ela precisa existir antes de ser utilizada. Por exemplo, eu posso declarar a variável do tipo int, número inteiro, e dar um nome a ela de A. Ou seja, eu estou dizendo que eu estou declarando uma variável do tipo int de número inteiro e o nome dela é A. Aqui eu estou declarando a variável, porém não estou atribuindo um valor a ela. Atribuir um valor é você dar um valor a ela. No caso aqui na segunda linha, eu estou declarando a variável int A e estou dizendo que ela vai valer 5, ou seja, eu estou atribuindo o valor 5 à variável A. Então tem que tomar cuidado para não confundir o nome da variável, no caso A, com o conteúdo da variável. No caso, ela pode começar vazia, ou seja, sem nada, ou começar com o valor inteiro, que no caso aqui é o número 5. Então, durante toda a execução do código, onde estiver o A, será remetido a uma variável inteira, com o valor que a gente declarou, que pode ser 0 ou qualquer número que a gente declarar, no caso aqui o número 5. Sendo que ele pode ser mudado conforme a execução do código, como a gente vai ver mais para frente, mas o seu tipo, no caso inteiro, é declarado apenas uma vez e isso não se altera. O que se altera apenas é o valor da variável. Então, se eu declarei uma variável do tipo int e dei um nome a essa variável, o valor dela pode ser alterado, porém o tipo da variável não pode ser variado, ok? Então, lembrando que para números inteiros é usada a variável int, para flutuantes, ou seja, números com vírgulas, é usada a variável float, para variável de caracteres a gente usa a variável char, e para booleanos, ou seja, verdadeiro e falso, a gente usa a variável tipo bool. Aqui eu estou mostrando alguns exemplos de tipo de variáveis. Nós temos uma variável do tipo int, o nome dela fala x. Nós temos uma variável do tipo float, chamada temperatura. Temos uma variável do tipo char, nome dado, valor igual a A. E nós temos uma variável do tipo bool, chamada R1, que é igual a true, verdadeiro. Vou falar agora sobre algumas observações referentes a variáveis. O nome da variável não pode começar como número. Então, eu venho aqui, vou declarar uma variável do tipo int e vou dar ela o nome de x. Então, essa variável eu nunca posso botar um x. Eu não posso começar a variável com um número. Eu posso botar depois da variável um número, se eu quiser. Eu posso criar uma variável x1 e posso criar uma outra variável do tipo int x2. Mas não posso criar uma variável 2x. Não é permitido. Dá erro o código, ok? Falei em aulas passadas
que a linguagem em C ela é case sensitiva, ou seja, ela faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, se eu usar uma variável x minúscula, eu não posso dentro da programação usar uma variável diferente com x maiúsculo, porque o código não vai funcionar. Então eu não posso aqui botar um x minúsculo e quando for fazer a programação aqui dentro, eu digitar o código e utilizar um x maiúsculo. Então não vai funcionar, ele não vai saber que essa variável x aqui eu estou me referindo é aquela ali, ele não vai funcionar. Tem que usar uma x minúsculo também. A terceira observação é que o nome da variável não pode conter caracteres especiais, do tipo asterisco, vírgula, ponto, exclamação e etc. O único caractere permitido é o underline e também não é possível o uso de acento nas palavras. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e escrever a variável x, porcentagem, x, asterisco, x, jogo da velha, não é permitido. Eu posso sim usar o underline, um número, ou posso usar o underline d, é o único caractere permitido. Outra coisa não é permitido é acentuação. Eu posso criar uma variável no nome canção, mas eu não posso acentuar. Eu não posso usar dessa forma. Eu tenho que usar assim, sem acento. Não é permitido acentuação. A quarta observação: variáveis diferentes não podem ter o mesmo nome porque isso vai confundir na execução do código. Por exemplo, eu não posso utilizar uma variável de nome a do tipo int e criar uma do tipo char, caractere, também chamada a, porque eu estou declarando uma variável do tipo int chamada a e estou declarando uma variável do tipo char também chamada a. Isso vai confundir a programação, o código de programação. Então você não pode usar o mesmo nome. Se eu for utilizar diferente, eu tenho que usar nome diferente, ok? A quinta observação é que nunca defina o nome de uma variável com o nome de comando básico ou de laço de condição de repetição, do tipo else, se, pmode e etc. Então eu não posso chegar criar uma variável do tipo int chamada else, porque isso aqui é um comando, da programação do Arduino. Você está vendo que mudou até a cor. Eu não posso chegar e botar uma chamada de while, porque isso aqui é um comando. Eu não posso chamar de for, porque é um comando da linguagem de programação do Arduino. Então eu não posso utilizar nomes que são de linhas de comandos básicos ou de condicional ou de repetição da linguagem de programação do Arduino. E por último, a última observação é para a gente não confundir o sinal de igual, que serve para a atribuição de um valor, com o sinal de igual, que é de igualdade, no caso da comparação. Então como eu declarei uma variável do tipo a e disse que o valor dela é igual a 5. Então, estou dizendo que ela é igual a valor 5. Eu não posso usar dois iguais, porque dois iguais é usado em comparações. Então a gente vai ver isso mais para frente, tá? Então tem que tomar cuidado para não confundir isso. Uma outra observação importante é que as variáveis elas facilitam e muito a programação, como eu vou mostrar nesse exemplo para vocês agora. Deixa eu abrir aqui novamente. Então eu tenho aqui, ó, aquela clássica Hello World de fazer piscar, acender e apagar um LED. Então eu declarei aqui duas variáveis do tipo int, uma chamada LED1 e atribuo o valor a ela 13, ou seja, estou dizendo que isso aqui é a porta 13, porta saída digital 13 do Arduino. E declarei a segunda variável do tipo LED2 e também atribuí ela o valor 12, sendo dizendo que a LED2 é igual, está ligada à porta, ao pino 12, ou seja, a saída 12 do Arduino. No void setup, o que é que eu fiz? Eu chamei a função pmode e dizendo que as duas variáveis, ou seja, os dois pinos, são saídas. E aqui embaixo, no loop, eu usei aquela função digital write, que é para escrever na porta.
Aí chamei a variável LED 1, levo ela para nível alto, espero um segundo e levo ela para nível baixo. Depois eu acendo, levo a 2, o LED 2 para nível alto e levo depois para nível baixo. Até aí tá tranquilo, certo? Então, qual a facilidade aqui da programação? Como aqui é um código pequeno, tem poucas linhas, então se eu não utilizasse a variável, eu teria que, por exemplo, botar aqui. Então eu atribuir ao LED, a variável LED 1, o valor 13. Eu poderia fazer aqui sem a variável, colocar 13 aqui, colocar 13 aqui e colocar 13 aqui, correto? Então dizendo que a saída 13 pinos, a saída pino 13 é uma saída, então vou mandar acender, o LED está ligado a ela, nível alto, depois baixo. Bacana, até aí tá tranquilo. Observe que eu usei o 13 3 vezes. Vou botar como estava. No caso, a gente utilizando a variável, eu atribuí a variável LED 1 a porta 13. Se eu por algum motivo, sei lá, digamos, dei um vacilo e queimei essa saída 13 do Arduino, eu vou precisar utilizar a saída 10. Se eu não tivesse usando a variável, eu teria que vir aqui alterar para a saída 10, alterar para a saída 10 e alterar para o pino 10, correto? Com a variável, não. Eu venho aqui, ó, altero a valor da variável para o pino 10. Então tudo que for LED 1 aqui, ó, que tiver essa variável, agora vai passar a valer 10. Então só preciso fazer a alteração aqui em cima. Vê como facilita? Eu só altero aqui, ó, o valor da variável. No caso que era pino 13 passou para pino 10. Então toda a linha de programação aqui embaixo que tiver essa variável vai passar a valer 10. Tá dando para compreender? Porque se eu não tivesse utilizando a variável, eu teria que vir aqui, ó, se tivesse 13, eu teria que vir aqui e alterar para 10, vir aqui alterar para 10 e aqui para 10. A mesma coisa com a variável LED 2. Ela tá ligada dizendo que é o pino 12, vale 12, o pino 12. Então, se não tivesse usando a variável, eu precisasse alterar isso aqui, por exemplo, para a saída 9. Eu tô usando o teclado aqui, ele não estava ativo. O 9. Então a linha de código que estiver utilizando a variável LED 2 vai passar a saída pino 9. Facilitam muito o código de programação para a gente. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho mais sobre as variáveis. E agora a gente vai ver como fazer algumas operações matemáticas e aritméticas atribuindo valores, dentre outras coisas, às variáveis. Para exemplificar, eu criei 3 variáveis em uma tabela como eu estou mostrando aqui abaixo para vocês e não atribuí valor nenhum ainda para elas. Então, como eu disse anteriormente, se eu quero utilizar uma variável em meu código, eu primeiro preciso declarar essa variável. Mas quais são as formas de se declarar essa variável? É muito fácil. Digamos que eu quero declarar uma variável de números inteiros, então elas são declaradas da seguinte forma. Variável do tipo int, que é inteira, dei o nome de A, variável do tipo B e uma variável do tipo C. Então foram as 3 variáveis que eu criei aqui. Dessa forma foram declaradas 3 variáveis do tipo int e não foi atribuído valores a ela. Então dessa forma eu declarei 3 variáveis A, B e C. Como as 3 variáveis elas são do mesmo tipo, ou seja, são variáveis do tipo int, e não foi atribuído valores nenhum a elas, eu tenho uma outra forma que eu posso declarar essas variáveis, que eu mostro aqui, ó, variável do tipo int a, b, c, 2 pontos. Então, como elas são 3 variáveis do mesmo tipo e não tem valor nenhum, não atribui valores a ela, uma outra forma de se declarar é dessa forma aqui em cima, uma embaixo da outra ou na mesma linha. Então, após a declaração das variáveis, da forma que eu ensinei, ou uma embaixo da outra, ou na mesma linha, eu posso atribuir um valor a ela. No caso aqui, eu peguei a variável A e atribuí ela o valor de 4. Dessa forma, a variável A passou a ter o valor de 4. Observe que o igual aqui é o primeiro operador de aritmética que a gente está estudando. Porque ele é chamado de operador de atribuição, pois ele atribui, ou seja, coloca um valor a uma variável.
Então, a partir do momento que eu uso o sinal de igual, eu estou atribuindo o número 4, ou seja, o valor 4, à variável A. Também posso atribuir o valor 8 à variável B, assim também como eu posso dizer que a minha variável C ela é igual à variável A. Isso quer dizer que a minha variável C ela tem o mesmo valor de A. Se o valor da variável A ela é igual a 4, então C passa a valer 4. Então, essas são as operações básicas de atribuição das variáveis. Além do sinal de atribuição, a gente também pode utilizar outros tipos de operadores matemáticos com as variáveis. Mas quais são esses outros operadores matemáticos? Existem vários, mas eu vou citar para você os 5 principais, que são a soma. Para isso eu vou utilizar o sinal de mais, a subtração, aí eu vou utilizar o sinal de menos, a multiplicação, onde eu vou utilizar o sinal de asterisco, a divisão, onde eu vou ensinar o sinal de barra, e também o resto da divisão, onde eu vou utilizar o sinal de porcentagem. Como exemplo, a gente pode atribuir os seguintes operadores matemáticos às nossas variáveis. No caso, a variável A ela é igual a 4 mais 3, ou seja, a variável A vale 7. Estou usando o operador matemático de soma. A variável B ela é igual a 5 menos 2, que é igual a 3. Estou usando a operação matemática de subtração. E a variável C, que ela é igual a 3 vezes 8, que ela é igual a 24. Ou seja, estou utilizando a variável, estou utilizando a operação matemática de multiplicação. Por aí vai. Também eu posso dizer que, tendo aqui as variáveis declaradas, A igual a 21, B valor 3 e C 24, eu também posso dizer que a variável A ela vai ser igual à variável C menos a variável B. Ou seja, eu estou fazendo uma operação de subtração, tirando o valor de A da subtração de C e B. Você deve estar observando que constantemente eu estou variando os valores das variáveis. Daí o nome dado a elas, variáveis, porque o valor dela pode ser alterado constantemente durante o código de programação. Então essas linhas de código aqui podem ser escrevidas, várias linhas de código, onde você pode variar o valor da variável constantemente. Nós também podemos utilizar múltiplos operadores na mesma variável. Por exemplo, eu posso dizer que a variável B é igual a 6 mais 2 vezes 4. Nesse caso aqui, o resultado vai seguir as regras da matemática, ou seja, onde primeiro se faz o produto ou a divisão e posterior a soma e a subtração. No caso aqui, primeiro vai ser 2 vezes 4, que é igual a 8, mais 6, que é igual a 14. Caso eu queira que primeiro seja feita a soma e depois a multiplicação, então eu coloco a soma ou a subtração entre parênteses. No caso aqui, primeiro ele vai fazer a soma e posterior a multiplicação. 6 mais 2 são 8. 8 vezes 4, 32. Então, veja que o valor já mudou. Anteriormente, deu 14. Com a mudança, você vê que foi o mesmo cálculo. Ó, 6 mais 2 vezes 4. Mas colocando o parêntese, já mudou o valor da variável. Então, é sempre variando. Um outro exemplo, eu estou dizendo que a variável C é igual a 15 menos 5 dividido por 2. 15 menos 5 é igual a 10. Veja que está entre parênteses. No caso aqui, primeiro vai ser feita a subtração, posterior a divisão. Se não tivesse aqui o parêntese, primeiro ia ser feita a divisão, posterior a subtração. Então, 15 menos 5 é igual a 10. 10 dividido por 2 é igual a 5. Tá dando para compreender, né? Não tem um bicho de 7 cabeças. A gente também pode utilizar o processo de incrementação, ou seja, quando a gente pode incrementar um valor que é dado a uma variável. Isso pode ser feito da seguinte forma: digamos que a variável A seja igual a 6. Depois eu posso, na segunda linha, dizer que a variável A é igual a ela mesma mais 1. Dessa forma, eu estou dizendo que a variável A ela tem o valor dela mesma mais 1. No caso, a variável A passa a valer 7. Eu também posso escrever
A é igual a 6 e A é igual a ele mesmo mais 2, ou seja, eu estou fazendo incrementação de mais 2. No caso, a variável A passa a valer 8. A vantagem de se utilizar o incremento na programação é que o programador não precisa saber o valor da variável, independente do valor dela que ela tenha, sempre será somado mais 1, mais 2 e por aí em diante, dependendo do que foi feito no código de programação. Eu também posso fazer o oposto, eu posso fazer a operação de decremento. Se a vida anterior eu fiz de incremento, eu aumentei o valor, então eu posso fazer o de decremento, bastando declarar a variável agora com o sinal negativo. Então eu estou dizendo que A é igual a 6, e na segunda linha eu estou dizendo que A é igual a ele mesmo menos 1. Então no caso aqui eu vou tirar um dele, então a variável A vai passar a valer 5. Então isso é uma operação de decremento. Nós temos a operação de incremento, onde você aumenta um valor, e você tem a operação de decremento, em que você diminui o valor. Também podem ser feitas operações de multiplicação e divisão com o incremento e decremento do valor de uma variável. Uma outra forma de a gente escrever, que é a mais comum da gente fazer um incremento de uma variável, é essa parte daqui de baixo, onde eu estou dizendo que a variável A era igual a ela mesma mais 1, ou eu posso dizer que a variável A mais, ou seja, esse sinal mais aqui quer dizer que eu posso incrementar a variável em mais 1. Esse mais 1 aqui é igual a mais. Então, em geral, no código você vai encontrar mais isso aqui, ó. A gente utiliza mais essa linha de programação aqui. Quando eu quero fazer uma atribuição, eu digo que a variável mais, ou seja, ela é incrementada em mais 1. Também pode ser utilizado para decremento, onde o A é igual a A menos 1, pode ser substituído pelo A menos, ou seja, estou dizendo que aqui vai ser decrementado em menos 1. Porém, essa parte de incremento do mais, ele só funciona para incremento e decremento em 1, ou seja, mais 1 ou menos 1. Para números maiores não vai funcionar. Por exemplo, digamos que eu quero incrementar o valor de A em mais 2. Se eu escrever A é igual a A mais 2, beleza, vai funcionar o código. Agora, eu não posso chegar aqui e escrever A mais, ou seja, botar 3 mais, que ele não vai funcionar. Então, essa parte de incremento e decremento, A mais e A menos, só funciona para incremento em até 1. Incrementado em mais 1 e menos 1. Para números maiores, mais 2, mais 3, mais 4, não vai funcionar. Não adianta acrescentar aqui 3 mais ou 3 menos, que não vai funcionar o código, tá? Então só funciona para incremento mais 1. E aqui, se você quiser incrementar em números maiores, você incrementar mais 2, mais 3, menos 3 e por aí em diante. Beleza? Então eu vou finalizando essa aula 15 por aqui, onde nós vimos variáveis, né? A função delas e como elas são utilizadas na programação do Arduino. Na próxima aula nós vamos falar sobre as funções analog read, analog write e analog reference do código do Arduino. Vamos saber o que elas são e para que elas servem, ok? Então, muito obrigado a todos que acompanharam aí. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.